Tem muita coisa aí pela frente, mas vamos nos concentrar no dia de hoje, tá bom? O que eu quero falar com vocês? Eu gostaria que vocês abrissem agora a Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. Você vai abrir na sua versão e eu vou ler na Bíblia a mensagem, porque nós precisamos falar um pouquinho sobre emoções e sobre fé. Eu vou ler para você como está. Eu vou ler para você como está em João 16, versículo 33. E assim Jesus, preparando seus discípulos, porque aqui nós já estamos em João capítulo 16, já é a última semana de Jesus. Ele sabia tudo que seus discípulos iriam passar, o tempo que seus discípulos iam passar de silêncio. Por que silêncio? Porque Jesus, ele ia morrer, né? Ia entregar sua vida e ia demorar, como ele avisou, 3 dias para ressuscitar. É a mesma coisa agora, a gente está passando por um momento difícil, mas ainda não é o fim. Ele diz que, tudo bem, é o princípio das dores, mas não é o fim. Tem muita coisa e coisa boa para acontecer, mas no momento que a gente está em que nada acontece, as emoções desestabilizam. A fé, às vezes, meio que enfraquece. Então, Jesus tinha que dar muitas palavras para eles se manterem de pé no momento da crise. E está escrito em João 16, no versículo 33, ele diz o seguinte: eu estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam. Presta atenção nas palavras que está escrito na Bíblia, a mensagem. Que vocês estejam inabaláveis e seguros. Inabaláveis e seguros. Fica seguro de que vai ter um dia melhor. E ele diz, e desfrutem a paz. Neste mundo, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Olha o parâmetro dele, está falando, olha para mim, o autor e consumador da fé. Olha para mim, que eu, no pior momento, na aflição do mais alto nível, eu permaneci firme e inabalável. Ele não está falando para você olhar para ele como Deus, porque aí é uma comparação que não dá, não é? Ele está falando para a gente olhar para ele como ele reagiu, sendo 100% homem também. Então, eu vou ler de novo, porque está diferente da sua versão, né? E eu quero que você escute de novo na Bíblia a mensagem. Eu estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, primeiro, você tem que crer. Segundo, fica inabalável. Não, sabe, você pode ir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, oscilar. Um dia você está melhor, outro dia você está pior, mas fica firme. Sabe, quando você vai um pouquinho para frente, pera, isso vai passar, eu tenho fé, Deus está no controle, Ele cuida de mim, tem grandes coisas ainda para acontecer, a glória da segunda casa, ela é maior do que a da primeira, tem promessas de avivamento, tem promessas do Brasil ser o celeiro do mundo. Então a gente tem que se agarrar nas promessas, deixar nossa mente ocupada com as promessas e não com o medo, com o pavor. E estejam inabaláveis e seguros e desfrutem da paz. E neste mundo vocês terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Sabe, eu gosto muito de uma frase que eu quero dizer para vocês. Você pode ser, se você for livre no seu interior, nada vai te aprisionar, absolutamente nada. Nenhuma situação externa vai te aprisionar, porque você aprendeu a ser livre por dentro. Isso não é muito fácil, mas é um aprendizado. Então, você tem que começar algum dia. Que tal começar hoje? Hoje é o dia de você começar a dizer, Senhor, eu não quero. Porque na vida é assim, a gente nasce, a gente cresce e a gente amadurece. Poderia ser assim, mas às vezes não é. Quando emocionalmente você não quer crescer, sabe o que acontece? Você nasce, você cresce e você pula uma etapa e você apodrece. Então, eu pergunto hoje, você está a fim de amadurecer ou você vai querer apodrecer? Eu tenho certeza que você está respondendo que você quer amadurecer. Porque apodrecer é você perder todas as chances, todas as oportunidades, é você desistir dos teus sonhos, desistir das promessas de Deus,
Você pode ficar paralisado se você quiser. É assim que aconteceu no Vale dos Ossos Secos. Aquele exército, um dia foi exército. E está escrito lá em Ezequiel 37, que os ossos disseram, nossa esperança não tem mais esperança. Nós perecemos, nós estamos de todo exterminados. Quer dizer, quando eles disseram isso, eles ainda não estavam exterminados. Quando eles disseram isso, eles não tinham morrido, mas eles se entregaram, se abandonaram. E é a mesma coisa que você dizer, tudo bem, está escrito na Bíblia que a promessa que é adiada, ela adoece. Isso é uma verdade. Isso é um processo natural. Mas nós podemos, como Jesus disse aqui, tenha bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo é, mesmo que você estiver triste, você começar a se esforçar para sair desse estado de tristeza. Mesmo que você estiver angustiado, tenha bom ânimo, reage. É você reagir. E você sabe que na vida tudo é uma questão de reação. Você precisa reagir. Quantas pessoas... Eu vi uma vez um documentário de um bison, um animal. Eu gosto de ver documentário de animais, sabe por quê? Porque quando Deus quis explicar sobre verdades profundas para Jó, ele explicou com o reino animal. Ele comparou algumas coisas com animais. Porque há uma sabedoria, ainda que o animal ele haja e reaja por instinto, há uma sabedoria em algumas coisas que Deus deu para eles. O instinto nada mais é do que algo também dado para eles por Deus, ainda que não tenham um intelecto, mas tem algumas coisas que nós podemos aprender. Então eu vi que tinha nascido bisons, né? E 3 deles, você sabe, logo nasce, já fica em pé, ainda que titubeando, fica em pé. Um nasceu fraquinho e ele não se esforçou para ficar em pé. Quando ele não se esforçou para ficar em pé, tinha abutres bem pertinho. E esses abutres, eles foram, se aproximaram. E esses abutres, na primeira bicada que o abutre deu nesse bison, que tinha desistido de levantar porque se sentiu muito fraco, na primeira bicada ele não estava morto. Ele reagiu, ele levantou, assim, no instante. Ele levantou e ele saiu correndo. E os abutres ficaram a ver navios. Isso é um fato, eu vi esse documentário. E por que ele não reagiu antes? Agora, os abutres, se ele não estava ferido e ele não estava morto, por que os abutres se aproximaram? Sabe por quê? Porque abutre, ele sente também, por instinto, não só se possível fosse exalar, ele fica observando. Então, ele é um predador. Ele observa se há ferimento, é esse que ele vai. Se é envelhecimento, é esse animal que ele pega. Se é um animal isolado, é esse que ele vai buscar primeiro. É a lei do menor esforço. E se é um animal fraco, é esse também que ele vai buscar. Então, no nosso reino humano, né, também funciona da mesma forma. Sabe, nós temos um predador, nós temos um inimigo. E ele sente o cheiro de fraqueza quando a gente se abandona, se auto-abandona. Ele sente o cheiro também de morte. Quando você desistiu, se entregou mais do que se abandonou, você decidiu sobreviver e não viver. Você empurra a vida com barriga. Você só está vivo porque você respira, mas sonhos, projetos, tudo isso acabou. Você não tem mais nenhuma, você não se inspira mais em ninguém. Você veja que pessoas que se inspiraram em alguém foram pessoas que chegaram lá. Josué se inspirou em Moisés. É só você olhar também como Eliseu se inspirou em Elias, como os discípulos se inspiraram em Jesus. Então, hoje, em quem você precisa se inspirar? Primeiro, acima de tudo, em Jesus, que Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele chegou em João 16 também, onde você leu comigo. Ele disse para os discípulos, vocês vão me deixar, mas o Pai não me deixa. Então, a gente tem que ter esse olhar da vida. Sabe, todo mundo pode te deixar, mas Deus não te deixa. E não se abandonar. E depois, acima de tudo, ter Jesus como sua inspiração. E depois ter uma pessoa que tenha escolhido na vida amadurecer e não apodrecer,
E aí você vai se inspirar nela. Isso é sadio, isso não é ter inveja, isso é se inspirar. Eu quero chegar, eu quero conhecer qual é o caminho que essa pessoa trilhou. E isso te traz sonho, isso te traz um projeto, isso te traz uma comunicação com essa pessoa. E você vai perguntar para essa pessoa, como que você chegou aí? Ah, porque eu estudei, olha, meu caminho de estudo foi esse. Aí você fala, vou querer fazer também. Não porque você quer ocupar o lugar dessa pessoa, porque você quer ocupar o seu lugar, o lugar que Deus te deu. Então, você podia ver também nesse momento de crise, pessoas que estão conseguindo se reinventar. E você pode se inspirar nelas. Você pode realmente falar, não, eu não, nessa área que ela se reinventou, eu não tenho talento. Mas eu tenho um outro talento, eu vou me reinventar. A única coisa que não vale é você se auto-abandonar. Então, eu queria ler para você, né? Eu queria que você lê comigo. Olha o que eu escrevi aqui para você. Se o mundo estiver em guerra com você, a batalha vai ser tolerável. Mas se você estiver em guerra consigo mesmo, será insuportável. Por que eu toquei nesse assunto? Porque você acabou de ler comigo o versículo que Jesus disse para a gente ter paz. E a paz interior, sabe? Você pode estar vivendo um mundo, um deserto ao teu redor. Mas se você tiver um oásis interior, se você tiver paz no teu interior, você consegue atravessar esse deserto. É só você ver homens na Bíblia e mulheres que enfrentaram momentos tão ou mais difíceis do que o que nós estamos vivendo. E eles viveram momentos muito difíceis. Paulo viveu momentos muito difíceis, sabe? Noemi viveu muitos momentos muito difíceis, mas ela resolveu, Noemi, no meio da sua tristeza, ela inspirou as suas noras a agir como ela. Ela, de repente, diante de tantas perdas, perdeu o marido, perdeu 2 filhos, que perdas, ela resolveu reagir, ela ouviu que havia pão em Belém. Agora, ela podia só ficar, tá bom, tem pão em Belém, mas eu não estou em Belém, e para mim não tem chance, eu já perdi 2 filhos, perdi o meu marido, e agora eu perdi todo mundo, e para mim não tem mais jeito. Não, ela falou, tá bom, tem pão em Belém, então eu vou para Belém. Ela levantou, ela teve uma ação, ela teve uma reação, ela teve uma reação, a reação foi sonhar, ela se imaginou comendo esse pão, ela imaginou ela de volta em Belém, e de repente ela mais do que imaginou e sonhou, ela decidiu. Isso é o processo de você sair de uma crise, primeiro é você, como Jesus disse, você tem que ter bom ânimo. O que é bom ânimo? Coragem. Coragem de quê? Para reagir em tempos difíceis. Ele falou, tenha bom ânimo. Eu reagi e ensinei vocês a reagirem. Diante da traição, eu dei uma nova chance a quem eu deveria dar nova chance, e a quem não quis essa nova chance, eu segui minha vida, sabendo que sempre vai vir o melhor. Sempre a vida é um ciclo, a vida são estações, tudo é diferente. Por exemplo, nós estamos aqui com 2 pessoas que respiram missões. Eu, o pastor Beethoven. É uma estação diferente na nossa vida. Quando eu poderia imaginar que eu estaria tanto tempo parada, né, pastor Beethoven? Mas estou, e ele está. E isso angustiou muito no início da quarentena. Me trouxe uma inquietação muito forte. Mas essa inquietação só ia fazer com que eu gastasse energia emocional de uma forma inútil. Lembra que vocês aprenderam comigo? Que nós podemos gastar energia emocional de uma forma útil e de uma forma inútil. Então, quando você gasta energia emocional de uma forma inútil, você se autoconsome. Você decide ser vela. A vela, para produzir luz, uma lâmpada, ela define o meu combustível. É claro, eu estou falando num sentido figurado, tá bom? Então, a lâmpada, quando Deus ele nos compara com pessoas que nós somos luz, ele nunca diz que nós precisaríamos da nossa própria força. Nós somos luz porque nós dependemos da nossa força, da nossa alegria, da nossa paz. Nós dependemos do óleo, nós dependemos não das circunstâncias, nós dependemos do Espírito Santo de Deus, nós
dependemos de recursos que Deus deu. Ele disse em Lucas capítulo 17, que ele deu uma riqueza que está aqui dentro, que o reino de Deus não está aqui nem acolá, está aqui dentro. São riquezas que o mundo não pode te dar, nem ouro, nem prata, nem a melhor casa, nem o melhor carro, pode te dar esse nível de paz. Porque essas coisas que eu falei, casa, carro, tudo isso é temporário, muito passageiro. Um dia você tem, outro dia você pode não ter. Mas o reino dos céus, que ele diz que nós temos, ele não está aqui nem acolá, está dentro de nós. O reino dos céus dentro de nós significa que nós temos, o reino dos céus é paz. Olha só, quando você tem paz, você consegue raciocinar, e quando você raciocina, vem ideias, vem inteligência intelectual, emocional, vem inspiração, vem sonho, vem projetos. Então, quando você tem a riqueza que é paz e alegria. Alegria não é só ter motivo pelo qual sorrir. Você tem alegria porque você é uma alegria independente das circunstâncias. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que está escrito. É a alegria. Eu estava lendo hoje mesmo, no Salmo 77, eu estava vendo o salmista, primeiro ele estava bem deprimido, depois ele começou a dizer, não, mas espera aí, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor, diante do Senhor, as águas se dividiram, a mente dele já foi para outro lugar. Primeiro ele estava vendo a circunstância e bem desanimado com as circunstâncias que ele estava passando. Depois ele falou, não, eu vou reagir. Não, o mesmo Deus que abriu o mar é o Deus que vai fazer algo por mim. Então ele decidiu pensar em outras coisas. Existe uma coisa que a parte científica de gestão emocional, ela prova, ninguém pode parar de pensar. É impossível você parar de pensar, mas você pode escolher o que pensar. Você pode gerenciar os teus pensamentos. Você pode filtrar os teus pensamentos. E é isso que o salmista fez. Primeiro, os pensamentos dele não eram pensamentos mentirosos, eram verdadeiros. A coisa tá feia, eu não tenho saída, eu não tô aguentando, eu já cansei. O salmista primeiro estava desse jeito. Depois, ele começou a reagir, mas peraí, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é o Deus do impossível, diante de ti as águas se abriram, e ele começou a lembrar dos grandes feitos de Deus. É isso que nós precisamos fazer em momentos de crise, encontrar esse oásis dentro de nós, ainda que a gente esteja atravessando um deserto como nós estamos atravessando. Não estou negando os problemas, não estou negando nada, absolutamente nada, só estou mostrando para vocês como o que Jesus mostrou. Ele disse, tem de bom ânimo quando vocês estiverem, porque no mundo vocês têm problemas, no mundo vocês têm aflições. Ele não escondeu de ninguém que nos últimos dias seriam dias difíceis, mas ele deu essa esperança. Tudo bem, são dias difíceis, mas vocês servem ao Deus do impossível. E para quem serve ao Deus do impossível, eu quero dar a boa notícia de que em momentos difíceis Deus se faz mais próximo do que nunca. Olha, pensa bem, como é que antes no Egito eles não sentiam a presença de Deus? Deus cuidava deles, a despeito deles serem escravos. Mas no momento difícil do deserto, a presença de Deus se fez notória. Todos os dias eles testemunhavam da presença de Deus. Eles viam a coluna de nuvem, eles viam a coluna de fogo, eles viam a provisão de Deus, eles viam a proteção de Deus. E eu estava falando para 2 pessoas da área da saúde, a nossa única oração hoje, e que eu oro para todos eles, inclusive para minha sobrinha, que está na linha de frente no Hospital Albert Einstein, e outros da igreja que estão na linha de frente, eu digo, olha, a oração nesse momento é, Senhor, o Senhor é o nosso escudo. Às vezes você pensa que escudo é o escudo que a gente vê, porque os romanos eles tinham 2 tipos de escudo. E tinha o escudo aquele redondinho, que a gente está mais acostumado, e que deixa a cabeça, os pés de fora.
Mas tem um escudo do tempo de Paulo, quando Paulo escreveu Efésios capítulo 6, era a este escudo que ele se referia. Esse escudo, ele cobria o corpo todo do soldado romano. Inclusive, era um hábito das mães dos soldados romanos de dizerem assim: meu filho, vai para a guerra com o seu escudo, mas não volte no seu escudo. Era um jogo de palavra. Por que esse jogo de palavra? Vá com o seu escudo vivo, segurando o teu escudo, mas não volte com ele servindo de maca, porque o escudo era tão grande, cobria o corpo todo do romano, que podia servir também até como uma maca improvisada. Era uma forma de se falar. Agora, como que era esse escudo? Diante de um ataque muito pesado, o soldado romano, ele ficava de joelhos, e então o escudo o cobriria totalmente, desde a cabeça até, né, o joelho, no caso. Nada dele ficaria visível. Então, soldados assim, numa linha na frente, todos com o soldado nessa posição, eles formavam um quadrado. Os da lateral, a mesma coisa, os também atrás, né? A mesma coisa. Os do meio ergueriam o escudo acima da cabeça. Não sei se você conseguiu imaginar, mas é uma formação que eles chamavam formação tartaruga. Forma um casco de tartaruga e dardo nenhum passaria ali. E eu digo para você, por isso que a gente se manter unido aqui na live, gerando esperança, é a mesma coisa que a gente fazia essa formação tartaruga. Nós estamos agora levantando o escudo sobre as nossas emoções, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, e nós estamos todos juntos. Vocês viram no início da live, nós temos pessoas de Portugal, da Jordânia, e outros lugares aí que eu até esqueci de onde eu li, Estados Unidos. E então, e o Brasil, é lógico, todas as partes do Brasil. Então a gente está fazendo essa formação tartaruga, e o Senhor é o nosso escudo. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos lá, no momento que vocês se sentirem muito atacados, fiquem nessa formação tartaruga, unidos, bem pertinhos, um gerando esperança no outro, um gerando fé no outro. Seja portador de boas novas, porque nós já temos todos os lados, muitas notícias ruins, e assim nós vamos conseguir chegar até o fim dessa batalha. Eu digo, não é para sempre, nada é para sempre, nunca. Olha, que Eclesiastes capítulo 3 seja o foco nessa quarentena mundial. Sabe por quê? Porque lá está escrito que a vida é um ciclo, tem primavera, tem verão, tem inverno, tem outono. O inverno, por mais prolongado e rigoroso que ele seja, tem um fim, não é para sempre, absolutamente não é para sempre. Esse vírus não é para sempre, a quarentena não é para sempre. Tudo que a gente está vivendo, o problema financeiro não é para sempre. Nós já estamos vendo reação em outras partes do mundo. Não escute aquilo que te desestabiliza, escuta aquilo que o Senhor disse, quando Ele falou que as testemunhas nos últimos dias receberiam um nível de unção, que está descrito lá em Zacarias 4. Aqui eu tenho pessoas que andam comigo, levanta a mão aí quem anda comigo nesse período, que anda comigo há quase 18 anos, eu tô aqui no Rio de Janeiro há 21 anos. Então tem gente que já está comigo há 21 anos, tem gente que é de antes desse período, que me conhece antes de eu ter vindo para o Rio de Janeiro. E todo mundo sabe que eu sempre anunciei Zacarias capítulo 4. Olha, gente, vai chegar o dia que a gente vai precisar desse nível de unção que está anunciado aqui em Zacarias capítulo 4. E eu sempre disse isso, né, pastora Maristela, que está em Portugal. Quantos workshops eu falei sobre isso? E chegou a hora. Que nível de... Eu convido você a ler depois que acabar essa live, Zacarias capítulo 4, quando o profeta diz para Deus abre os céus para o profeta Zacarias, e ele tem uma visão extraordinária. Ele vê o candelabro, a menorá, como você quiser chamar, de 7 braços, e ele vê que duas oliveiras
e ele vê ali que elas recebiam com um cano, tinha um cano, um tubo, a palavra é tubo, tinha um tubo em cima que alimentava a menorá, porque a menorá, e eu nem terminei o meu raciocínio de luz, eu vou falar depois que eu disser sobre isso. Então, elas eram alimentadas por óleo, e esse óleo que saía desses tubos era um azeite dourado. E eu sempre disse que essa era, porque ali está escrito que essas duas testemunhas, que tinham duas testemunhas, essas duas testemunhas recebiam uma unção de azeite dourado. E depois, lá em Apocalipse 11, fala que essas duas testemunhas vão enfrentar o anticristo. Isso é durante a tribulação. Mas neste momento, nós estamos precisando dessa unção e Deus está derramando, sabia? Essa unção especial de azeite dourado, que nos dá uma força quando a nossa acaba, que nos dá alegria quando a nossa acaba, que nos dá paz quando a nossa acaba. Então, concluindo aquele assunto que eu estava falando, que Deus diz que Ele é a luz do mundo, mas Ele também nos chama de luz. Ele é a luz e ele não precisa ser abastecido porque ele é fonte, ele é luz. Mas nós precisamos de abastecimento. O nosso erro é quando nós achamos que nós temos recursos nas nossas próprias forças. Quando o problema está acima das nossas forças, não adianta você procurar que os recursos não vão estar na sua força. Os recursos vêm do Senhor. Então, você pode achar que você é autossuficiente. Se você achar que você é autossuficiente, você vai cair em depressão ou numa crise de ansiedade, porque você vai se consumir durante essa crise. Porque você vai ser como vela. A vela, para produzir luz, ela se autoconsome. A alimentação dela está nela mesma. E ela vai acabar. Você nunca acendeu uma vela? A vela acaba. Ela tem luz por um tempo, depois ela acaba. Agora, se você entender que Deus diz que você é luz, mas os recursos não estão em você, os recursos estão nele, os recursos estão em você se manter com estabilidade emocional, com força espiritual, e que você precisa ser uma lâmpada. Não é vela, você é lâmpada. E a lâmpada precisa de óleo para ela ser abastecida. E enquanto tiver óleo, nunca vai acabar a luz dessa lâmpada. E você é a lâmpada. A palavra é a lâmpada, mas você é comparado, quando Deus diz que brilha a tua luz, como brilhou a luz de João Batista. João Batista sabia que os recursos dele não estavam, naquele momento de crise, lutando contra Jezabel, lutando contra tantas coisas, não estavam nele mesmo. Os recursos estavam no óleo que ele recebia diariamente, na unção que ele recebia, que lhe dava sabedoria intelectual, emocional e sabedoria espiritual. Você entendeu a comparação? E eu faço uma pergunta: você é lâmpada neste momento de crise ou você é vela? Então eu te convido para você, abrir mão, desse cansaço, desse esgotamento. Falar: Deus, até aqui eu estava procurando recursos em mim mesmo, mas saiu da minha alçada, saiu do meu alcance. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. Esse é o melhor momento. Eu queria, eu vou ficar atenta aqui ao nosso tempo, né? Eu vou deixar, se você... tá. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o momento, tá bom? Esse é o momento que eu deixo aqui para vocês. Ai, que bom, Josinete, muito obrigada. Ai, que bom, Cláudia, você é lâmpada, não é? Que bênção. E enquanto vocês escrevem aí, eu quero ler para vocês mais um versículo para vocês. Ah, Su, isso é normal ficar desmotivada por um tempo, mas hoje, por isso que eu disse, lembra o que eu disse sobre escudo? Nós estamos agora numa formação de tartaruga. Aqueles que estão se sentindo mais desmotivados, vão para o centro agora, tá? Eu tô aqui eu vou ficar na linha de frente, outros vão ficar aqui na lateral, outros vão ficar na linha de fundo. Pastor Beethoven, levanta aí o escudo aí na linha de fundo para aqueles que estão desanimados.
desanimados. Você que está desanimado, fica aí no meio, porque hoje é dia de você receber força, alegria, paz, motivação, sonho. E eu queria ler para você o que eu separei também. Su, puxa, nós vamos orar por você. É claro que diante de uma perda, é lógico, você tem toda a razão para ter se sentido desmotivada, mas que o Senhor te console, que o Senhor te renove em nome de Jesus. E eu quero ler para você também, tá bom? 1 Coríntios 13. O Senhor, porque o mundo diz, tem um ditado no mundo, tem ditados populares que tem razão de ser. Agora tem uns ditados que eles não é a verdade. E algumas pessoas dizem assim, eu já ouvi muitas vezes, né? E todo mundo já ouviu, que a esperança é a última que morre. Nesse ditado diz que pode demorar, mas ela morre. Mas a Bíblia diz que a esperança não pode morrer. A esperança não pode morrer. Você escutou o que eu falei? Então, 1 Coríntios capítulo 13, está escrito o seguinte no versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior deles é o amor. Então, aqui está falando em 1 Coríntios 13, que a esperança não morre. A fé também não pode morrer. E o amor também não pode morrer. Não deixa nenhum desses três. Esse é um tripé de saúde espiritual e emocional. Se hoje você está com um deles abalado, que você seja renovado. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Su. Vou orar por todos vocês que estão aí no meio, na nossa formação de tartaruga, para serem renovados, para serem revigorados. É tempo de ânimo, é tempo de esperança. Mas como, pastor, é tempo num momento desse? Sim, é tempo. Olha, depois de 40 anos de deserto, Josué, ele ainda mantinha, e Caleb, eles tinham a certeza de que eles iam entrar na terra prometida. E eu não estou falando de 40 anos. Eu estou falando que foi uma quarentena, está sendo uma quarentena muito prolongada, mas você já está vendo partes do mundo voltando ao normal. Tá bom, é um normal um pouco mais restrito, mas é um normal, não é o que nós estamos vivendo. Então vai acabar, não é para sempre. Olha, é bem menor do que Josué e Caleb viveram. É bem menor o tempo do que muitos que na Bíblia viveram por tanto tempo de escassez, de perigo extremo, de problema extremo todos os dias, né? Era todos os dias, eles tinham serpentes, escorpiões, todos os dias, o desafio de vencer o deserto por 40 anos, mas olha, Josué e Caleb chegaram no final desses 40 anos, e quando chegou a oportunidade de entrar na terra prometida, eles falaram, principalmente Josué, Caleb, lá dentro da terra prometida, para ele conquistar um pedaço da terra prometida, ele disse, olha, eu já tenho 84 anos, mas eu tenho a mesma força que eu tinha aos 40. Ele não queria dizer só de força física, ele queria principalmente dizer de esperança, de sonho, de motivação, de fé. Por isso que a Bíblia fala que permanece a fé, permanece a esperança, permanece o amor. Não deixa nenhum desses três morrer. Alimenta. Você não é lâmpada, você não é vela, você é uma lâmpada do Senhor que a sua luz vai alegrar a vida de muitas pessoas. Então, eu quero ver se teve alguma pergunta aqui. Se não teve, o azeite é dourado. Sim, vou gravar a live. Sim, esse azeite dourado sai direto do trono de Deus. Olha, hoje ninguém... Ivanei, pode falar. Quem tá aí no meio pode falar. Pode falar mesmo. A Ivanei falou, a Su falou a dor dela. A Ivanei falou que os três estão abalados. Então vamos lá, vamos reforçar, Ivanei, os três. Amor. Não tá tão abalado assim, Ivanei. Se a tua fé tivesse, você pode estar um pouquinho mais enfraquecida, mas você não deixou de ter fé, senão você nem estaria aqui na live. Você estaria vendo live de outro assunto. Vocês sabem que você entrou na minha live para ouvir Deus. Então, olha só que boa notícia que eu tenho para te dizer. Você não está tão... Não acabou, é isso que eu quero dizer. Pode ter diminuído um pouquinho, mas não acabou. Prova é que você está aqui do ladinho da gente. Então, a fé não acabou.
A esperança renova hoje. O amor, recebe o amor da gente aí, ó. Tem um monte de gente aqui de tudo quanto é parte do mundo te dando a mão, mesmo que a gente não possa dar a mão. Nós estamos nós estamos na formação tartaruga. Nós estamos nos segurando nesse momento de quarentena. Eu já podia ter, gente. Eu já podia ter parado com as lives. Quem me conhece sabe, vocês estão, um monte que diz, durante a quarentena eu conheci a pastora Naira. Ué, por que você me conheceu? Porque antes eu não fazia, era raro eu fazer live. Qual é a minha motivação de fazer live? Ganhar seguidor? Não. Qual é a minha motivação de fazer live? Me fazer conhecida? Nem pensar. Qual é a minha motivação de fazer live? É só ajudar. Eu não posso viajar, então eu não posso ir para outro lugar. É só ajudar com aquilo que eu tenho. Estou dividindo o pão. Ali, quando perguntaram, a multidão perguntou para João Batista, o que nós temos que fazer para ter o reino dos céus? Ele falou, se você tiver 2 roupas, divide. Então, eu estou dividindo, não a minha roupa, estou dividindo, mas também estou dividindo. Mas eu estou falando, estou dividindo o que eu tenho, o que Deus me deu. O pouco que Deus me deu, eu estou dividindo com vocês, tá bom? Então, a minha motivação de estar aqui é cansativo, eu já poderia ter parado, mas eu não vou parar até essa quarentena acabar. Eu vou estar aqui com vocês. Algumas pessoas disseram, você vai parar depois da quarentena? Aí eu peguei um carinho por vocês, eu vou continuar, mas não tão intensamente, né? Não dá para entrar o dia todo mesmo, porque em nome de Jesus eu vou voltar a viajar. Mas eu faço de lá, de onde eu estiver, faço de Angola, vou lá visitar o pastor Beethoven e faço eu e o pastor Beethoven junto, né? Vou lá com o pastor Sueli, pastora Sueli, pastor Mário, vou lá no pastor Eduardo lá em Angola. Mas é isso, queridos, eu queria nesse momento que vocês se fortalecessem. Fé, esperança, amor, levanta o teu escudo, seja uma lâmpada de Deus e não desista, não desista, vai passar. Eu tenho dito isso todos os dias para vocês, vai passar. E aí aí você vai falar, vai lembrar, poxa, bem que a pastora Naira falou que ia passar. Vai passar, tá bom? Então eu gostaria de orar com você nesse momento, principalmente pela Su, que perdeu a sua mãe nesse período. E deixa eu ver aqui se tem mais algum pedido. Formação tartaruga, é isso aí, Guta. Ninguém vai saber, ninguém vai entender o que a gente está falando de formação tartaruga, né? Eu vou estar orando então pela Su. E oi, Eduardo, não dá tempo porque vai acabar. Como que cicatrizou minhas feridas? Eu prometo que eu volto amanhã 1h e eu falo sobre feridas, sobre rupturas emocionais, tá bom, Eduardo? Porque senão vai ficar interrompido. E a minha live ainda corta, né? As lives que não cortam são de pessoas que têm mais de 100 mil seguidores. Então, a minha ainda corta, senão a gente fica com o nosso assunto picado. Então, eu prefiro, neste momento, não entrar num outro assunto, dar tempo de responder uma pergunta, se tiver. A sua é uma pergunta, porém é uma pergunta que vai me levar a explicar muitas coisas que são necessárias neste momento. Mas eu prometo para você, tá bom? Que amanhã 1h eu falo sobre traumas e feridas e como elas devem ser cicatrizadas, como elas podem ser superadas e transformadas em cicatrizes e não feridas abertas, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta que seja mais rápida de responder, mas a sua pergunta foi muito boa, viu? Então, ok, então é só palavra de carinho, muito obrigada, viu? Muito obrigada por cada palavra de carinho, de amor. Ai, que bonitinho aqui, Marcelo, muito bem, é lâmpada do Senhor, amém. Agora, olha, Marcelo, deixa eu te falar, você pôs uma imagem de lâmpada,
Mas a lâmpada, foi bom, Marcelo, você colocar essa mensagem de imagem de lâmpada. Eu vou fazer no meu story, vou pegar minha lâmpada. A lâmpada que eu me refiro, foi muito bom você colocar, porque senão não ia ficar. É a lâmpada que Jesus disse das noivas, e a usada 2000 anos atrás. Ela tem um formato assim, parece a lâmpada de Aladim. Então ela era composta de um localzinho onde, assim, na pontinha tinha um pavio que tinha que ser trocado, e uma boa imagem para a gente falar amanhã sobre as feridas é sobre esse pavio. Então, o pavio que queima, e se você deixa queimar, ele vai só produzir fumaça, e tem um localzinho para você colocar azeite. Então, é essa lâmpada. Eu acho que os emoldes não vão ter uma imagem desse tipo de lâmpada, mas eu vou mostrar agora. Acabando isso, eu vou correndo ali no meu escritório, vou pegar a minha lâmpada, a lâmpada usada há 2000 anos atrás, e Jesus se referia a essa lâmpada. Então, vocês não são vela, vocês são lâmpada, aquela lâmpada que é alimentada por óleo, tá bom? Essa lâmpada aí, ela pode também queimar, ela vai acabar também. Então, por isso que eu tô falando que é a lâmpada. Muito bom você ter colocado para eu poder explicar isso. Então, eu quero orar agora por vocês. Obrigado, Jaci. Tá, eu vou orar, Regina, vou orar por todas essas causas. Eu vou estar orando agora. Vamos orar nesse momento? Então, vamos lá, pegar na mão um do outro virtualmente, mas vamos orar. Senhor, eu quero, neste momento, pedir que o teu consolo, que a tua força possa estar sobre todos aqueles que, neste período de quarentena, sofreram um golpe como a Su, que ela possa ser fortalecida, que ela possa ser consolada, Senhor, que ela possa ser principalmente consolada por Ti. Senhor, eu clamo por aqueles que se enfraqueceram emocionalmente, espiritualmente, que sejam renovados, que a alegria, a fé, a esperança, o amor seja renovado neste momento, e que teu azeite dourado, Senhor, o azeite que sai do teu trono, que é a tua unção, que é a tua presença, possa estar alimentando cada uma dessas lâmpadas, para que eles possam brilhar agora, comecem a brilhar agora, aonde eles estão em casa, que a luz da tua glória possa brilhar sobre a vida deles, em nome de Jesus. Vem, Senhor, manifesta o teu poder, abraça cada um, que eles possam sentir o teu abraço de amor, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, formação de tartaruga, sendo lâmpadas do Senhor com azeite dourado, e eu vou mostrar agora nos stories qual é a lâmpada. Que Deus abençoe. Volto às 7 horas falando sobre temperamentos, aí vai ser uma live compartilhada, e volto às 8h30 da noite também, 20h30, para falar com o pastor Mário e a pastora Suelen. Tem alguém escrevendo aí algo grande? Isso, orem um pelo outro, Silvane, ore pela Sul, e que todos possamos estar nessa formação tartaruga.